Bom, uma boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Osasco, nossos internautas que estão nos assistindo aqui pelo canal 3 da NET, o canal 6 e 22 da Cobonet, o programa PM a Comunidade, que é uma parceria aí, né, entre a TV Osasco e a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Metropolitano 8, né, que tem o seu comandante Coronel Ernesto, que encontra-se atualmente em suas merecidas férias. Também não poderia deixar de agradecer o nosso anfitrião e amigo Paulo Contim por ceder esse espaço aí tão importante, trazendo a comunidade aí para interagir com a Polícia Militar. E nossos telespectadores aí, eles poderão participar da nossa interatividade através do WhatsApp 95893 5075. E hoje nós temos aqui o prazer de ter conosco o capitão Fábio Gonçalves Gouveia Milouco, que é um capitão aí do chefe da divisão operacional do CPAM-8, que vai nos trazer em pauta um assunto bastante importante, que é o trote no Copom 190. Uma boa tarde, capitão Milouco. Boa tarde, Coronel Vigolino. Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos telespectadores. E estou à disposição aí para a sabatina, vamos dizer assim, de hoje. Eu queria que você iniciasse falando sobre o Copom Oeste, que abrange aí 15 municípios. Qual a demanda do Copom, os tipos de ocorrências que mais caem no Copom, a sua visão do trote, enfim, uma explanação bastante ampla sobre o que é o Copom. Então, Coronel, hoje o Copom Oeste, que é o Copom regional, que atua na porção oeste da Grande São Paulo, a gente é responsável pelo atendimento de 15 municípios, o telefone 190 de 15 municípios, uma população aproximada de 3 milhões de habitantes, né, que está no nosso território sendo coberto pela Polícia Militar através de 6 batalhões. Né, e a gente tem uma demanda diária hoje de aproximadamente 10 mil chamados. Né. Só que esses 10 mil chamados, evidentemente, nós não conseguimos dar conta de atender os 10 mil chamados que chegam no 90. Então, se a gente fizer uma depuração dentro do que tem um 90 ali, do tipo de chamado que atende, que chega para o nosso policial, então ali a gente tem trote, a gente tem ligações que são inadequadas por um telefone de emergência, a pessoa liga pedindo endereço, por exemplo, do fórum, às vezes pede endereço da padaria, pede o telefone do correio. Então, assim, a gente... Dentro desses 10 mil chamados, a gente administra muito tipo de ligação, muito tipo de chamado, que não deveria estar chegando pelo 190. Então, seria um uso equivocado do telefone de emergência. Então, você disse que o trote é uma sobrecarga no atendimento 90? Ele torna-se uma... Então, só de para o senhor ter quanto uma é essa ideia. sobrecarga, para Então, termos uma ideia? Para o senhor ter uma ideia. Hoje, 20% desses chamados são trote. Então, imagina o seguinte, se eu tenho 10 mil chamadas diárias, eu tenho 2 mil ligações que são trotes por dia, administrado pelos policiais militares. Então parece assim um número absurdo, né? Você fala assim, pô, 2 mil chamados de trote entrando no 90 por dia, mas vamos esclarecer um fato aqui. Quando a gente fala em trote passado ao telefone 190, num primeiro momento, Paulo, a gente fica, a população fica pensando, pô, será que é aquele tipo de chamado que eu estou falando para o policial que está tendo um roubo em determinado local, que vai mandar a viatura? Não é só isso que a gente classifica como trote. Aliás, esse tipo de chamado, ele é o menor dos nossos problemas hoje. Quando ele acontece, evidentemente que a gente acaba deslocando recursos, viaturas, helicóptero por vezes. Isso aconteceu, por exemplo, no ano passado em Barueri, uma chamada que falaram para a gente que estavam invadindo uma empresa, nós deslocamos lá 8 viaturas, helicóptero, e depois a gente constatou que não era nada. Mas esse tipo de trote representa menos de 1% dos chamados que entram classificados como trote. Todos os outros chamados classificados como trote, na verdade, são cantada nos policiais, tanto no homem quanto na mulher, que atende o telefone 90. São crianças que ligam para fazer brincadeiras com o policial, ele liga, quer fazer uma piadinha, né? Ele liga para ouvir o policial atendendo o telefone de emergência. Né? Tem gente que liga para xingar o policial, né? Esses são mais raros, mas tem gente que liga para xingar o policial. Tem gente que quer só conversar, liga para conversar. Ele não entende a importância do telefone 190 estar disponível para a população, porque é um telefone de emergência. E isso tudo a gente classifica como trote. E aí você está ocupando a banda de ligação
que é destinado ao telefone de emergência. Então, imagina o seguinte, população, principalmente nos horários de pico, ela pega o telefone 190 porque ela está vendo que entrou um infrator na casa de um vizinho. Sim. E ela liga e dá ocupado. Ou não dá ocupado, mas cai na espera. Então, eu afirmo com certeza, hoje administrando o Copom da região oeste, parte desses problemas é em razão das chamadas inadequadas que nós administramos, dentre elas o trote, que corresponde a 20%. Então imagina se eu não tivesse essas 2.000 chamadas ocupando a banda do telefone. Eu teria o telefone mais disponível para quando essa pessoa que liga para falar que está entrando um infrator na casa do vizinho, ser atendida com mais velocidade. Então o trote prejudica excessivamente. Então. Excessivamente. Então o que é importante em relação ao trote, né? Hoje, para o senhor ter uma ideia, em termos de volume do trote, 60% hoje são praticados por adulto, 40% por criança. Como é que nós sabemos disso? O policial, quando ele atende a ligação, é ele que faz a classificação. É ele que decide em classificar aquele chamado como trote e é ele que decide se quem está fazendo o chamado é uma criança ou um adulto. É a experiência dele, para ele apertar um botãozinho e registrar. Então, a gente percebe assim que parte dessas ligações de adultos e de crianças que estão chegando de maneira equivocada, realmente estão atrapalhando o atendimento de emergência. Bom, uma boa tarde aos nossos telespectadores, Capitão Fábio, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, PM e a Comunidade, Coronel Virgulino, mandar também um abraço, Coronel Ernesto, com certeza está nos assistindo. Com certeza. Coronel, um grande abraço, mas é importante essa participação do Capitão Fábio aqui conosco, Coronel Virgulino, porque muita gente não tem a noção que às vezes uma vida pode ser salva ali por questões de segundos, né? E eu gostaria até, antes de continuar, a produção também está aí preparada para soltar um vídeo. É interessante, vamos assistir esse vídeo do Copom para você ter ideia do que pode acontecer se numa hora você ligar e estiver ocupado, né? Ou ser atendido na hora. Tá no ponto aí, produção? Era um sábado de manhã, a gente estava se aprontando para fazer o passeio. Eu olhei e falei assim, será que ele vai sair, vai gofar muito? Que aí a mãe fica preocupada em molhar a roupa toda. Eu coloquei ele no colo para colocar o medicamento e a gente acha que é uma eternidade. Quando eu levantei, meu marido olhou e falou, Linda, ele tá engasgado, ele tá engasgado, ele tá engasgado. Eu coloquei ele no colo, bati nas costinhas, não voltava. Liga pro 90, liga pro 90. Ele falou, eu tô nervoso, liga você. Tava com ele no colo, passei ele pro meu marido, liguei pro 90. Polícia Militar Emergência? Senhor, meu bebê tá engasgado. Qual o nome da senhora? Karina. Quanto tempo ele tem, Karina? 2 meses. Em 2 minutos ele resolveu tudo. Eu nunca ia lembrar que tinha que sugar nariz e boca. Na terceira ele chorou. E de alguma forma, a única coisa que veio na minha cabeça foi o 90. Você pensa no 90 normalmente para denúncia, crime, não para um primeiro socorro. Se não fosse a PM, meu filho poderia não estar aqui, com certeza. Engasgou, senhora? Engasgou. Obrigada, filho. Pode só falar. Olha, tá aí, gente. É até emocionante, né? Você ver um depoimento desse. Mas, capitão, esse tipo de ocorrência é comum aí no 190? Então, é mais comum do que parece, né? Então, crianças, por exemplo, bebês se engasgam muito na hora de se alimentar. Então, é muito comum, a mãe acabou de amamentar, a criança engasgar. Para você ter uma ideia, no nosso Copom a gente administra 2 dessas por mês. Isso é a média de atendimento. E aí o policial, ele já tem uma experiência em lidar com aquela mãe que está muito nervosa. Às vezes não é nem ela que consegue falar no telefone, tem que pedir para passar para uma outra pessoa. Né? Para o policial ensinar a executar um procedimento que vai fazer com que desobstrua as vias aéreas daquela criança. Muito bem. Interessante, viu, Paulinho? Eu tenho acabei de me lembrar agora até de um provérbio chinês muito antigo que cabe muito bem aí. Porque fala o seguinte, né? Todos nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós semeamos. Nós somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Aquele indivíduo que constantemente está usando-se do trote, um dia se necessitar verdadeiramente de uma urgência e eu fizer e o telefone estar ocupado por um outro que está dando trote, aí sim ele vai estar colhendo aquilo que plantou. Não, exatamente. Não é verdade?
E não é só o caso, por exemplo, de você estar acionando a polícia militar porque está vendo um roubo, um crime acontecendo. Pode ser uma mãe que está com o filho com as vias aéreas obstruídas, precisando ali de um atendimento emergencial para o policial poder ensiná-lo. Mas eu só gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que tem um caráter informativo aqui para a população. É muito comum a gente pegar a criança engasgada com tampa de caneta, com moeda, com feijão. Então, às vezes, a criança está começando a gatinhar, está no chão, viu um feijãozinho no chão lá, ela põe na boca. Então, é muito comum a criança engasgar. Então, os pais têm que ter muito cuidado com seus filhos, com pequenos objetos que a criança consiga pegar e trazer à boca, porque realmente engasga. E se não executar um procedimento rápido, pode entrar em óbito. E o parto? Já ocorreu de algum policial militar dentro do 190 atender algum parto por telefone? Sim. Às vezes a pessoa está sendo levada para o hospital naquela situação que estourou a bolsa e quem está dentro do carro consegue acionar a polícia militar através do telefone de emergência, a viatura vai até o local e por vezes faz o parto, né? O policial executa o parto ali no local, antes mesmo de chegar ao hospital. Eu peço que os nossos internautas aí interajam conosco, fazendo perguntas através do WhatsApp 95893-5075 ou através do contato @TV Osasco. É isso aí. Bom, eu estava vendo aqui algumas coisas que aconteceram, né? É interessante até a gente dividir aí com o nosso telespectador coisas estranhas que aconteceram. Eu estava vendo aqui numa reportagem da Veja, onde tinha num parto uma criança que estava com o cordão umbilical enrolado. Então, tem algum fato interessante, pitoresco, assim, que te vem à memória, capitão? Tem um fato, assim, um determinado momento lá tocou o telefone, na verdade, com 10 mil chamadas é o tempo todo. Mas como criança passa muito trote, né, está sempre passando trote, então, às vezes você demora para... Você tem que ficar colhendo informação com a criança para saber se o fato que ela está falando para você, se é verdadeiro. Porque, eventualmente, ela está tentando passar um trote no policial. Certo. E aí, teve uma ocorrência de uma criança que ligou e falou que a avó dela caiu da escada e estava no chão. Mas era uma criança muito nova. Sim. Né? E aí o policial, na hora, ele não acreditou. Ele ficou tentando entender se a criança estava falando a verdade ou não, até que veio uma outra policial mais experiente, assumiu o telefone, pediu para falar com a criança e foi conduzindo a conversa com a criança e realmente entendeu que aquilo que a criança estava falando, apesar de ser muito nova, era verdade. E a viatura foi, a avó dela tinha caído da escada, a mãe não estava, né? Ou seja, a filha dessa senhora não estava só com a netinha. E a netinha teve essa presença, já talvez ensinada pelos pais, de pegar o telefone 190 e ligar para a polícia. E chegou lá, aquela senhora deu tempo de socorrer, né? E pôde levar para o hospital e ela sobreviveu, mas estava muito machucada, um tombo de escada. E a própria criança sabia do 190? Então, a própria criança. Isso é uma coisa para os pais aí que nos assistem, talvez até preparar seus filhos, né? Preparar as crianças, filhos, netos, enfim, quem está em casa, a criança que pode eventualmente até ir junto com o preparar para ligar para uma emergência, também eu acho que direcionar, olha, isso é muito sério. E não pode ter aí trote. Para a garotada que está nos assistindo, às vezes você pode aí com uma atitude, uma brincadeira, tal, até prejudicar uma vida, né? Não tenha dúvida, exatamente. Eu acho que o papel da escola, do professor também é muito importante, né? Tanto dos pais, que precisam ensinar dentro de casa, mas os professores, eu acho que têm uma responsabilidade grande em também estar informando a criança, né? É um ambiente onde a criança se desenvolve, onde é levada informação para ela e ela pode aprender ali dentro. Hoje nós temos o PROERD, né? PROERD, que é um programa de resistência às drogas, tão conhecido aqui no estado de São Paulo, e que esses policiais também, no desenvolvimento desse trabalho, na presença deles nas escolas, e lida com essas crianças de menor idade, eles estão levando essas informações também, estão conscientizando as crianças de como deve ser feito o uso do telefone 190, né? Então, isso orientando contra a prática do trote e orientando também quais são as circunstâncias em que ela tem que recorrer ao telefone 190. Porque pode ser um caso desse acidente, mas pode ser um caso de abuso também na família. Às vezes a gente conhece relatos de crianças que, às vezes, tem padrasto que abusa da criança. Então a criança, às vezes, ela liga o 190 e ela conta isso para o policial e a gente consegue tomar providências. Isso aconteceu já? Isso acontece.
Coronel, tá chegando Bacana. perguntas aqui. Isso. Tenho duas perguntas aqui que eu vou colocar uma só, são perguntas longas, falando da Unifesp. O terreno onde será construída a Unifesp, vejo sempre uma viatura parada na parte da manhã. Ela pergunta aqui, né? O Carlos Santos pergunta, da Cidade das Flores. Essa não deveria estar circulando pelo bairro? E por que nos finais de semana não há viatura para atuar os irresponsáveis que ficam em nossas portas com som alto, cantando pneu? Ele faz aqui uma série de colocações. E a Rosângela Silva também fala do mesmo terreno. Então acho que é importante a gente pontuar, até para ouvir. Esse final de semana foi uma bagunça, aliás, todos os finais de semana tem sido uma bagunça. Moramos aqui no Alto do Farol. Essa festa descabida de marginais, é a opinião da Rosângela Silva, de Marginais Reunidos, onde será a Unifesp, é o mesmo terreno. Crianças dirigindo motos, maconha para todo lado, marginais empinando motos na rua sem capacete. Ela faz um apelo aqui, façam alguma coisa, não tem propriamente a ver com o assunto em pauta, mas é um assunto que eu gostaria de colocar. Com certeza, esclarecendo aqui a nossa ouvinte, né, a Rosângela. Viu, Rosângela? Esse terreno realmente será construído uma universidade federal, como todos nós sabemos, né? Já foi acertado junto à Secretaria de Segurança e Controle Urbano do município o cercar todo aquele ambiente e, segundo informações do próprio município, até o final desse ano começará a iniciar as obras de construção da universidade. Então aquilo é uma área praticamente aberta. Não temos, digamos assim, a nossa demanda da Polícia Militar aqui na região de Osasco, ela é bastante grande, como tem um outro ouvinte aqui também falando aqui, que é o Adolfo, final 6333, fala do roubo em ponte de ônibus no Quitaúna, que é nas proximidades ali da Cidade das Flores. Eu peço a esses nossos ouvintes aí, esses nossos telespectadores, que procurem a terceira companhia, né, que está lá o Capitão Queida, né, que é o nosso comandante, ali na Marechal Rondon, ao lado da delegacia seccional, e ali façam diretamente suas queixas, suas solicitações, que certamente serão atendidos. Pode nos procurar. Muito bem. Tem aí a pergunta também do Jailson Mauro, né? O policial que atende a diversas ocorrências e a população... É grata. É grata, assim como eu, né? Na verdade não é uma pergunta, é um reconhecimento, né? A gente agradece, Jailson, essa oportunidade de você ter de ver o trabalho da Polícia Militar. É como nós falamos aí em programas anteriores, né? Que a Polícia Militar ela é o único órgão praticamente visível à população 24 horas. Mas nós temos os nossos direitos de exigir e cobrar de outras autoridades também municipais a melhoria, né, da qualidade de vida de nossos munícipes. Então é muito importante aí a participação dos senhores. Chegando mais alguma Coronel, pergunta? Estão chegando mais perguntas aí, mas eu acho que Camila, nós vamos deixar para o início do próximo bloco, né? Que acho que vamos ter que fazer um intervalinho agora. Vamos sim. Vamos fazer um intervalo. E não se esqueçam, né, de estar interagindo conosco aí através do WhatsApp 95893 5075. Estamos de volta com o programa PM e a Comunidade. Hoje aqui participando o Capitão Fábio, o Coronel Virgulino e aqui nós da TV Osasco dividindo aqui o nosso espaço com você, telespectador, que pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp no 958-935-075. Faça aqui como, olha, tem um monte de mensagem chegando aqui e o Coronel vai fazer até uma já para... Inclusive, Paulo, nosso telespectador aqui, Laura Contieri, né, no final 1442, e outros também internautas aqui que estão participando, é novamente o problema ali onde vai ser construída a faculdade. Eu estou verificando aqui que a situação realmente é um tanto quanto grave. E eu posso já avisar de antemão que será levado de imediato aí ao comandante, né, do 14º Batalhão, assim como o comandante da 3ª Companhia, e faremos também já uma reunião com o secretário de Segurança e Controle Urbano da cidade
para olhar esse espaço aqui e já começar a tomar alguma providência. Porque o número de reclamações, Paulo, é bastante grande, hein? Final de semana, ônibus, droga, gente andando de moto naquele terreno baldio, empinando moto. Não, com certeza, isso daqui inclusive ficará comigo e vamos tomar providências com certeza a partir desse final de semana. Coronel, a Camila Alencar, ela faz uma pergunta interessante aqui, a respeito do Copom, direcionado para o capitão Fábio, né? Li na mídia que uma mulher estava sofrendo violência doméstica e ao ligar o 90 para pedir socorro, encomendou uma pizza. Aqui ela pergunta, há sensibilidade dos atendentes para perceber esse pedido de socorro? Ela devia estar constrangida ali no momento? Tem sensibilidade para quem atende, capitão? Só para ficar claro, parece que ela usou subterfúgio, usou um pretexto para pedir pizza, mas ligou no 90 para eventualmente verificar se o policial percebia que estava tendo uma violência doméstica em casa. Exato, acho que é isso mesmo a pergunta. É uma situação bastante delicada, difícil, né? Cada caso é um caso. Assim, mas eu posso adiantar o seguinte, que o policial ele tem um preparo para perceber se tem sons de fundo, né? Porque às vezes você liga o telefone e não consegue nem falar, porque eventualmente você não quer fazer barulho, porque tem um problema do seu lado, você está muito próximo e você não quer avisar, não quer que as pessoas que estão em volta de você saibam que você está ligando para o telefone de emergência. Sim. Agora, o policial precisa perceber esses sons de fundo. Nesse caso específico, a gente não sabe como se deu, né? Ela ligou para pedir pizza, mas será que o marido naquele momento estava gritando com ela, estava ameaçando ela, né? Estava acontecendo esse tipo de coisa que pudesse permitir ao policial do outro lado da linha entender o que estava acontecendo? Porque o policial também pode entender que é trote. A gente estava falando do problema do trote aqui, e como o trote ocupa 20% das ligações, o policial, na hora que a pessoa liga para o telefone de emergência e pede uma pizza, ele pode achar que é trote e desligar o telefone. Então, assim, é muito complicado, né? O policial tem, sim, uma orientação, um preparo para perceber os sons de fundo, né? E a gente precisava, no caso concreto, saber se isso estava acontecendo, né? Mas respondendo a pergunta, Paulo, se você me permite, sim. O policial tem, sim, o preparo. Tá, seria interessante até, capitão, nós darmos algumas dicas, né? Como o senhor está fazendo, né? De deixar evidente os sons de fundo, alguma coisa do tipo. Se a gente torce para que não tenha ninguém com um problema parecido, que nunca tenha, mas na eventualidade de ter um problema parecido com esse, a pessoa precisa ligar e tá... Qual o procedimento? O que ela deve fazer para ajudar o policial a identificar o problema? É assim, Paulo, assim, imagina que tem um policial do outro lado que precisa cadastrar o endereço da ligação, né? Quem é a pessoa que eventualmente está praticando uma conduta delituosa. Então, o policial ele precisa de detalhes, ele precisa de informação para poder cadastrar isso, encaminhar isso para uma área de despacho de ocorrências, para que uma viatura da polícia militar daquela região que ela patrulha possa se deslocar até a casa dela. Então, ela precisa de detalhes. O mais interessante no caso desse é que ela consiga sair daquela situação, mesmo que momentaneamente, e consiga passar a fazer a ligação e esclarecer as informações. Esse é o melhor dos mundos para a polícia militar cadastrar a ocorrência, ela ter os detalhes. E aí a pessoa teria que deixar momentaneamente o ambiente, porque naquele ambiente ela não vai conseguir falar com a polícia, né? Provavelmente o agressor não vai permitir. Ou então, quando isso não é possível, um outro subterfúgio que às vezes acontece, a pessoa liga um 90 no momento da crise e deixa ali com a linha ligada. E aí, quando o policial atende, ele vai escutar os barulhos de fundo. Tá. Só que aí a pessoa tem que dizer alguma coisa, a pessoa ofendida, para indicar aquele policial onde ela está. Entendi. Porque às vezes ligou do celular, não é mesmo? Entendi. Às vezes ela ligou do telefone fixo, mas é um telefone que já sofreu uma mudança de endereço, então pode não indicar o endereço exato da residência. Então, ela tem que ter um subterfúgio ali, ela tem que ter uma história que ela sabe como o 90 está ali, ligou para o 90 e o telefone está aberto, ela tem que dizer alguma coisa, de repente, naquele momento de crise, de discussão, para a polícia militar saber onde está acontecendo. E aí conseguir despachar uma viatura. Muito bem. O Fernando Castro aqui também, coronel, ele pergunta como é o treinamento dos atendentes do 90 e há profissionais que estão orientando os procedimentos desses atendentes. É uma pergunta meio óbvia, mas sim, enfim, sim. Não, mas Fernando Castro, o final do telefone 8726,
que manda a pergunta. E aproveitando essa pergunta também, dentro dessas ligações, os policiais que trabalham no 90 como atendente, eles costumam fazer diversas perguntas para ter maior esclarecimento da ocorrência ou não? Existe uma linha? Como que isso funciona? Bom, para trazer o policial para trabalhar no setor 190, a primeira coisa que nós sempre fizemos, convocamos policiais que tenham no mínimo 2 anos de experiência na rua. Depois que ele é convocado para trabalhar no 90, ele passa por 1 semana de curso intensivo, né, conhecendo todas as regras de cadastramento de ocorrência, os protocolos de cadastramento de ocorrência e essas situações que ele se depara de emergência, de trote, chamadas de bolso, que eu posso falar para vocês aqui, o que seriam as chamadas de bolso. Eu já volto nesse assunto. Então, ele passa, assim, por um treinamento. E aí, respondendo também a pergunta do Coronel Virgulino, nesse ano de 2015, em razão da Polícia Militar ter começado na cidade de São Paulo, lá no Copom de São Paulo, diferente do nosso aqui hoje, né? Porque o nosso é regional. Então, no Copom de São Paulo, já tem civis, pessoas civis, que foram contratadas para atender o telefone 190. Então, foi desenvolvido pelo nosso Centro de Processamento de Dados da Polícia Militar um protocolo de atendimento onde você tem perguntas padrão, né? Não mais para depender da experiência do policial, mas perguntas padrão, para que aqueles civis que foram contratados consiga entender tudo o que está acontecendo com aquela pessoa que está ligando para o 90. Então, ela vai seguir uma sequência de ações, que a gente chama de trem de atendimento, porque tem uma sequência de perguntas que ela vai até cadastrar toda a ocorrência, né? E a gente, futuramente, se tudo der certo, essa contratação de civis pode acontecer também para o nosso Copom regional, para liberar mais policiais para a rua. Muito bom, hein? Coronel, a Maria Cristina pergunta aqui, aliás, ela está elogiando o vídeo, né? Aliás, muito bem feito mesmo. Que vídeo lindo esse depoimento dessa mãe. Então, não seria viável criar-se punições efetivas, tais como o trabalho na comunidade, distribuição de cestas básicas para as pessoas que passam trote para a PM? Quem está? É a Cristina, né? Maria Cristina. E Maria Cristina, o capitão Milouco aí com certeza vai responder a sua pergunta. Existe sim algumas sanções, mas só que elas são assim, bem irrisórias, né? O que é importante? Quando eu falei do trote aqui no começo, eu falei que são raríssimos os casos em que é noticiada uma falsa ocorrência, que é aquela em que a gente tem que despachar viatura e tem que despachar helicóptero, vai policiais para o local. Quando acontece esse tipo de ocorrência, geralmente a pessoa que passou o trote acabou fazendo de um telefone público, onde ela fez e sumiu e foi embora. Então a Polícia Militar dificilmente consegue chegar na pessoa. É lógico que a gente registra isso na delegacia de polícia, né? A gente faz a nossa ocorrência e eles eventualmente conseguem, através de câmeras da pessoa que circulou no bairro e até localizar quem que usou aquele orelhão público para fazer uma chamada do tipo trote. Só que esse caso representa menos de 1% das ligações, como eu havia dito. Nesses casos específicos, que é a minoria, é a grande minoria, é contravenção penal. E a contravenção penal, ela é apenada, né? E ela tem penas alternativas, como sugere a nossa telespectadora. Mas a maioria, Paulo, dos trotes, não é esse caso. É a criança que liga para ficar ouvindo o policial, é a criança que está em turma indo para a escola e elas aproveitam para passar no orelhão e ficar todo mundo dando risada ali, escutando o policial falar Polícia Militar de emergência. Entendi. Quando elas estão no recreio escolar, elas ligam do celular. Você entendeu? Então, esse tipo de conduta não existe previsão legal, né? O que falta é conscientização dos jovens, das crianças e dos seus pais, de orientar e identificar que esse tipo de coisa está acontecendo. Porque os adultos de hoje, provavelmente, no passado, quando criança, praticavam e faziam o trote. O trote de adulto, ele vem aumentando em relação ao das crianças. O que a gente percebe é o seguinte, a falta de orientação, principalmente das instituições de ensino que podem colaborar, acaba fazendo da criança de hoje o adulto de amanhã que passa trote. Então, por isso que hoje está 60% de trote praticado por adulto, só 40% por criança. O que não é pouco, o senhor acabou respondendo também a pergunta do Helder Silva, só para citá-lo também. Ele pergunta se há punição para as pessoas que praticam o trote, praticamente já foi respondido. A maior punição que eu digo para essas pessoas é a viatura, quando ela precisar, não chegar na porta da casa dela, porque provavelmente quando ela está precisando de ajuda, ela não conseguiu falar no telefone de emergência. Maior necessidade, né? Exatamente. Maior necessidade, isso daí. E aí eu queria citar um outro problema, se vocês me permitem. Claro. Eu falei aqui da chamada de bolso. Isso. Sim.
Hoje nós temos um percentual muito grande das ligações também. Então, só para vocês terem uma ideia do universo de chamadas. Desses 10 mil chamados que acontecem diariamente, 56% deles são não concluídos. O que significa o chamado não concluído? O policial pegou o telefone e disse, Polícia Militar Emergência, a chamada cai. De novo, Polícia Militar Emergência, a chamada cai. Polícia Militar Emergência, a chamada fica muda, mas ele está escutando ruídos de fundo. Então, o que acontece? A gente tem percebido que os telefones modernos, eles têm tecla de atalho para ligar para os telefones de emergência. E eles são acionados involuntariamente pelo dono do telefone. Entendi. Isso provoca um volume maior do que o trote. E também está ocupando a banda. Qual é a proporção dessas ligações? Nós já sabemos que 56% dessas 10 mil chamadas são não concluídas. Dentro desse universo, a gente tem entre 30% e 40% que a gente já identifica que são chamadas de bolso. Aquele número de emergência que já vem salvo no computador. Exatamente. E às vezes ele tecla, bate a mão no telefone antes dele estar com a tecla travada, né? Às vezes, porque eles têm essa possibilidade de travar a frente do telefone. Mas geralmente quando ele acaba de falar no telefone, ele vai guardar, às vezes não travou ainda a tela do telefone e ele dispara a chamada de emergência sem perceber. Sim, aliás, eu sou craque em fazer isso, viu? É comum, hein? Ali vários amigos meus falam, mas por que você estava falando tal coisa? Então, e eu fico importante, o né? É comum Importante mesmo. essa orientação, essa dica, né? Essa atenção, né? Porque é imperceptível, né? Exatamente. A pessoa está no não bolso. percebe. Às vezes a gente é obrigado a ligar de volta para a pessoa porque são 3, 4 ligações reiteradas que a pessoa está cometendo sem perceber. Então a gente liga de volta, a pessoa pede desculpa, realmente, e a gente percebe realmente que a pessoa não sabia que estava, porque é um percentual alto, né? Então a experiência dos nossos policiais já demonstrou que realmente é uma chamada acidental. Mas mesmo essas chamadas acidental incompleta, elas também ocupam esse canal de atendimento, né? Evidente, porque enquanto tem uma chamada sendo atendida, não entra outra naquele terminal. Isso é importante. Perfeito. Então isso já motivou, aqui do Copom Osasco, né, o Copom Oeste, que nós escrevêssemos um documento para o nosso centro de processamento de dados, informando esse percentual de chamadas que nós já mapeamos, para ver se a gente, um pouco mais para frente, institui até um controle novo dentro da tela de atendimento do 190, para catalogar esse tipo de chamada no estado inteiro, para posteriormente, num próximo momento, documentar isso para a Anatel. Para ver se a gente, se for o caso, a gente muda um pouco como deve funcionar a tecla de atalho dos telefones para evitar que sobrecarregue o telefone de emergência, acidentalmente. Perfeito. O Antônio Neves, ele pergunta aqui o que poderia ser feito junto à população para minimizar esses trotes. Olha, o trote ele é combatido em alguns estados com muita educação. Então, por exemplo, tem o SAMU de Minas Gerais. A gente sabe que eles fazem um trabalho muito grande de teatralização nas escolas e nos pequenos municípios. Então, eles montam um teatro muito específico para combater o trote, porque ele também, o nível de trote dele, por incrível que pareça, também estava em torno de 20% dos chamados recebidos lá no SAMU. Então, e eles perceberam lá que estava tendo uma diminuição de trote. Aqui, a gente já implementou o trote dentro do ProERD. Então, o ProERD ele fala sobre o trote nas escolas, também já para orientar. Essas oportunidades que a gente tem aqui, a gente leva informação para a população. Nós estamos escrevendo para os jornais de bairros, incluindo nos jornais de bairro esse tipo de conteúdo informativo, para que chegue até os pais, cheguem até os educadores, para ajudar a minimizar o trote junto às crianças. Nós estamos agora desenvolvendo aqui na nossa região um vídeo educativo, um vídeo animado com personagens da Polícia Militar, que simula o uso inadequado do telefone por meio do trote e que, na verdade, mostre para aquela criança que quando ele estava usando o telefone para passar trote, a mãe dele estava precisando da polícia e a mãe dele não conseguiu falar com a polícia. E aí, quando ele chega em casa, a mãe fala para ele, eu estava ligando para a polícia, só dava ocupado. E aí vem na memória dele que ele estava brincando com a polícia, ligando, passando o trote. Então, a gente tem criado algumas alternativas para levar a informação. Mas, assim, para combater o trote, hoje, com os mecanismos legais que a gente tem que ser por meio da informação. Olha, e eu queria também aproveitar a presença do Coronel Virgulino, do Capitão Fábio, e o Coronel Ernesto, que está nos assistindo também. A TV Osasco estará engajada a partir de hoje, desse momento, também nessa campanha de conscientização,
Você vai, telespectador que acompanha a nossa grade de programação, você vai assistir vários filmes pequenos, vários institucionais, explicando a importância do 190, a importância de não se fazer trote. Quero deixar também aqui o compromisso já firmado, que nós também entraremos nessa campanha de divulgação. E eu vou até sugerir, Coronel, se você me permitir, nós chamarmos mais um desses vídeos, desses institucionais, para que o nosso telespectador assista aí mais um pouquinho. Produção, temos condições de colocar no ar? Vamos, menino, anda! A gente precisa chegar logo, vamos! Por que a gente tem que ir? Me fala. Vamos, não, a gente tem que ir, vamos! Mãe, vamos! Não quero. A gente tá atrasado, vamos, Matheus, vamos! Anda! Mãe, me fala, por que a gente tem que ir? Me fala. Mãe, eu não quero, eu não quero. Você vai, filho, eu vou mandar a polícia te prender. Não, mãe, polícia não prende criança, prende bandido. Legal, olha, mais um vídeo, né? Muito bom, muito bom, né? Olha, eu acho que, se me permite, tem uma mensagem muito importante nesse vídeo, Sim. que é, os pais geralmente chegam para as crianças e falam assim, ó, não faça isso porque senão o policial ali vai te pegar. E, na verdade, os pais têm que fazer o contrário. A criança tem que ver no policial uma pessoa para ajudá-lo, Um aliado e não para ali. puni-lo. Tem que ver como um Perfeito. aliado, exatamente. Então, esse vídeo, ele tem esse objetivo, de mostrar que a criança, na verdade, pode contar com o policial militar. E não vai ser um carrasco Com da certeza. criança. Ó, se não chupar o sorvete, eu vou chamar o policial para te prender. Fica uma imagem negativa. Fica uma imagem né? negativa, né? Então, e a gente vamos- precisa aproximar a população Com da polícia. certeza, né? Vamos agora aí pedir um break, né? Um intervalo, e logo em seguida voltaremos aí interagindo aí com os nossos telespectadores. Bom, estamos de retorno aí no programa cedido pela TV Osasco, uma parceria com a Polícia Militar, a PM e a comunidade. Continuem participando, interagindo com a TV Osasco aqui, com nossos policiais militares aqui presentes, através do WhatsApp 95893-5075. Sua participação é extremamente importante. E eu estou recebendo aqui, Paulo, várias reclamações e queixas aqui, novamente do Estandão, várias, que a situação lá realmente está bastante crítica. E eu vou, como eu já falei anteriormente, nós vamos tomar uma atitude com relação a isso. E eu peço para que essas pessoas que estão nos comunicando, que também participem do Consegue Centro de Osasco. Que nesse Consegue Centro é um momento oportuno também, onde não só estará presente a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como também outros órgãos interligados aí do município, que também têm uma participação direta na solução desse problema. E eu vou levar essas queixas aqui hoje ainda ao comandante da companhia, e eu peço para que vocês mantenham contato também com o capitão, porque pela quantidade de reclamações que está chegando, a coisa, pelo visto, está bastante grave. E uma coisa nós podemos garantir, esse problema certamente será solucionado esse final de semana. Coronel, não é só osso que tem aqui hoje, tem também lá de Carapicuíba, o Hélio, Nélio, aqui está meio confuso, depois se quiser mandar outra mensagem, eu corrijo o nome. Final telefone 0835, ele diz aqui, parabéns para a Polícia Militar que está fazendo uma operação todas as noites na Vila Dirce e em Carapicuíba. Sempre quando volto do trabalho, vejo 2 policiais em pontos estratégicos na Avenida Inocêncio Seráfico. Então está aí registrado aí o seu elogio também, né? Agora, o Fernando Lima, Isso é importante. como está a tecnologia da polícia, Coronel, em questão de ocorrências ativas, como assaltos, sequestros e etc.?
Bom, a tecnologia do Copom lá, as perguntas que são feitas quando esse determinado tipo de fato ocorre. Eu creio que a pergunta vem a ser a esse respeito. Quando há um sequestro, por exemplo. Olha, no que tange ao atendimento 90, todas as chamadas que são encaminhadas para o atendente são cadastradas com o maior número de detalhes possíveis. A tecnologia permite isso, se é que é a pergunta dele, né? Mas a tecnologia permite isso. O quanto mais sucinto e mais objetivo for aquela denúncia, né? A narrativa daquele fato, mais rápido o policial consegue terminar de cadastrar, encaminhar aquela mensagem para a área de despacho, e o despacho, que também dispõe do mesmo sistema, que é o CIOPM, é o Sistema Operacional da Polícia Militar, consegue rapidamente transferir isso via rádio para as viaturas da área. Então, no que tange a tecnologia de atendimento, a Polícia Militar não tem nenhum problema, pelo contrário, funciona muito bem a tecnologia de atendimento. Agora, eu não sei se realmente ele estava perguntando sobre o atendimento 90, mas no que compete também as atribuições da Polícia Militar para combater esses delitos, nós dispomos das viaturas dentro dessas regiões, nós dispomos de grupos especiais quando está realmente constatado o sequestro, foi identificado, está confinado aquele sequestro, nós temos um grupo de atuação específico, que é o GAT, né, um grupo de ações táticas especiais, que fica lá em São Paulo, que é acionado e vem para o local, que é um grupo que detém todos os equipamentos e especialidades para lidar especificamente com aquele delito, no caso do sequestro. Agora, uma pessoa que está numa situação de emergência, que tipo digamos assim, de informações essas pessoas têm que passar para o atendente 190 para que ele possa fazer um deslocamento dessa viatura com mais precisão, com mais certeza, claro. Poder chegar realmente naquele local em que a pessoa está realmente sentindo aquela necessidade? A pessoa que está passando a informação, viu, Paulo, às vezes ela não tem a noção de quanto é difícil para o policial que recebeu toda aquela informação por rádio identificar precisamente aonde está acontecendo o fato. Porque às vezes a pessoa se depara com roubo e ela consegue ligar para o 90, mas ela não é precisa, por exemplo, no endereço. Então ela dá um número aproximado. Número aproximado, para quem está chegando de fora, não está sabendo como está acontecendo, quem são as pessoas, é muito difícil você, no movimento da rua, com carro vindo, carro indo, pessoas transitando na calçada, identificar de pronto onde está acontecendo o delito. Então, o que a gente pede? Que a pessoa seja muito objetiva na informação. Ela passa número de pessoas envolvidas no crime, se ela tiver essa informação, se ela conseguir obter essa informação, se são 2 indivíduos, se são 3 indivíduos, quantos estão armados, qual que é o tipo de vestimenta que eles estão usando, né? É blusa vermelha, calça preta, o outro está de jaqueta de moletom branca, capacete, calça jeans, né? O número que está acontecendo é um mercadinho no numeral tal, da rua tal, ele tem que dar um número preciso, a rua precisa, né? Precisa dizer, acabaram de entrar, estão lá há algum tempo, acabaram de sair, então precisa dessas informações. Qual o veículo que eles estão usando? É claro que a pessoa pode não ter todas essas informações, né? A pessoa está me ouvindo falar, de repente vai dizer, pô, mas como que ele vai saber de tudo isso? E o nervoso também. O nervoso atrapalha, a adrenalina. Mas assim, a pessoa tem que procurar manter a calma e dar o maior número de informações precisas para o policial no 190. Porque isso vai ser transmitido às viaturas que trabalham naquela região para conseguir fazer o cerco e prender os responsáveis. E outra coisa, né? Eu acho que é outra coisa interessante, importante, eu já ouvi também, por isso que eu acho que é importante a informação, você que está nos recebendo aí na sua casa, é importante você guardar essas informações, porque foi numa entrevista que eu ouvi por aí, uma orientação da Polícia Militar, dizendo, numa situação de sequestro, normalmente quem está fazendo o sequestro bandido, ele vai e não liga para a polícia. Acho que em qualquer situação tem que ligar para a polícia, né? Você tem que avisar. Porque isso pode evitar desdobramentos muito desagradáveis. Claro, né? claro, tem que avisar a Polícia Militar, né? Senão você fica refém do bandido, realmente. Você não podemos deixar. Né? Assim, tem 2 tipos de sequestro. É o sequestro realmente que a pessoa é encarcerada em um cômodo e fica escondida ali. Então, às vezes, você depende de um trabalho de investigação longo para chegar lá, e aí a Polícia Civil que desenvolve esse trabalho de investigação. Ou, às vezes, você recebe pelo 190 alguém dentro da favela, da comunidade, e indica para a Polícia Militar aonde está o indivíduo encarcerado ali em sequestro. E aí a Polícia Militar vai no local, né? E aí precisa ser bastante preciso com a informação. Então, e tem aquele tipo de sequestro que é o sequestro
para fazer um saque no caixa eletrônico, que aí é o sequestro relâmpago. A pessoa está dentro do carro, e dentro do carro com o infrator, 2 pessoas às vezes armadas ali com ela não vai conseguir fazer a chamada. Mas o que é importante? Que às vezes a pessoa que está no carro de trás e viu os infratores entrar dentro do carro da vítima ali, com a arma na mão, liga para o 90, passa qual que é o veículo, passa quantos indivíduos entraram dentro daquele carro, qual é a placa do veículo. Fala assim, olha, eu acabei de presenciar agora 2 infratores aqui, 2 indivíduos entrando armados num carro, placa tal, de repente um veículo Gol, vermelho, a placa é essa. O sentido tomado é esse. Por quê? Porque já vai orientar todas as viaturas que estão naquela região, a gente vai conseguir passar isso pelo rádio delas, orientar para poder fazer o cerco e de repente resgatar aquela pessoa. Porque você nunca sabe qual o resultado final desse tipo de ocorrência se a polícia não for acionada. Inclusive, Paulo, tem até uma pergunta do nosso telespectador aqui, o Hércules Silva, final do telefone 9276, que vou até complementar. Ele pergunta se o Disque Denúncia tem se mostrado eficiente, né, que é 181, para auxílio da população e combate ao crime na cidade, como também o 90. Ele tem se mostrado também eficiente em determinadas situações em que há uma pessoa na favela, em que a denúncia chega através do 190 e a polícia vá até lá e resgate essa vítima? Então, tem 2 canais de comunicação da população para passar a informação sobre um crime. Um é o 90, que funciona exatamente como emergência, a pessoa se depara com o crime acontecendo e quer avisar de imediato a polícia. E outro caso, o 181, serve para quando a pessoa sabe que determinada casa está fazendo um tráfico de entorpecente, ele sabe, por exemplo, que determinado indivíduo procurado pela justiça está escondido em determinada residência. E aí você liga de maneira anônima e informa via 181, faz aquela denúncia. Agora, isso também pode ser feito via 190. Né? Às vezes a pessoa vai no orelhão, liga para o 90 e passa todas as características. Olha, fulano de tal, que é procurado pela justiça, está escondido na casa tal, número tal. Então, passando detalhes, a Polícia Militar vai rapidamente intervir nessa situação e é sim eficiente. O serviço é eficiente. Agora, o que não pode, a gente percebe que isso acontece também, às vezes uma pessoa tem rixa com a outra e aí ela pega e usa um 90 para isso. Aí ela fala assim, na casa do fulano acontece tráfico de drogas, na casa do fulano tem produto de roubo, roubaram e esconderam lá. Mas, na verdade, isso não é verídico, não é verdadeiro. Ela quer, na verdade, criar constrangimento para o vizinho que ela não gosta. Então, é isso que a população tem que entender que não pode fazer. Não pode usar a Polícia Militar para isso. Porque você está tirando a viatura de um outro atendimento emergencial que ela poderia estar fazendo. Isso é muito grave. Tem uma pergunta aqui no Xará, aliás, não é pergunta, é do Fábio, que o Fábio Corrêa. Ele está dizendo aqui, eu vou gravar e mandar um vídeo para vocês verem como é o final de semana de quem mora perto, próximo ao Estandão, que é esse terreno em Quitaúna, que está sendo citado aqui, que o coronel até já disse das providências. Eu diria até mais, Fábio, se você mandar mesmo esse vídeo, nós temos condições, se vier em tempo e com qualidade, nós até temos condições de colocar aqui ao vivo para passar na próxima semana. Aliás, toda semana. Às segundas-feiras, das 12h30 às 13h30, nós temos aqui o programa PM e a Comunidade, que é exatamente para o que está acontecendo aqui hoje. As pessoas estão alertando um problema pontual de Quitaúna, que, se Deus quiser, será resolvido em breve, e também levar a informação. Hoje estamos falando sobre o Copom, né? Que é 190, aquele... eu lançaria até um desafio. Quem está nos assistindo que nunca ligou para um 90. Se tiver alguém aí, manda um WhatsApp, o WhatsApp é 958-935-075, a gente vai até divulgar aqui, porque vai ser muito raro. E também, né, Paulo, a gente não pode deixar de responder, independente que seja hoje o assunto sobre o Copom, sobre o 90, algumas perguntas dos nossos telespectadores aí, como o caso do Estandão, que realmente nós estamos vendo aqui a gravidade, né? Que inclusive hoje aí estaremos em contato aí com o próprio secretário aqui da Segurança e Controle Urbano da cidade de Osasco, para encontrarmos aí um denominador comum de solucionar esse problema, com certeza. Porque o número de reclamações realmente é bastante grande. Inclusive, agora, quanto
àqueles telespectadores também que estão fazendo algumas queixas com relação a Quitaúna, não esqueçam, né, de participar do CONSEG, né, o CONSEG Norte, onde um dos presidentes nato lá é o capitão Queida, né, e o presidente lá é o senhor Oswaldo Gregório, né, nosso amigo Oswaldo Gregório, que também tem condições aí de dirimir as dúvidas que ocorrem e a criminalidade que está dando nessa região. Agora, e me deixou bastante preocupado aqui esse Estandão, e vamos solucionar com certeza, com certeza. Aqui tem o seu Geraldo Santos, ele escreve até um depoimento grande aqui, que ele mora no interior, ficou sabendo do programa, vou resumir aqui, que está bem extenso mesmo, né? A mensagem aqui do seu Geraldo. Ele tem uma pessoa que ele conhece, foi indicado aqui para assistir o programa e tal. Ele disse que não vem visitar essas pessoas ali porque é horrível. Ele é uma zona só, um monte de gente fumando maconha, brigas, funk, gente cantando pneu, dando cavalo de pau. Tá horrível vir para cá. O seu Geraldo tá registrado. Com certeza. Com certeza. Fábio Corrêa. Fábio, aliás, o Fábio é quem falou que vai gravar um vídeo. Se você é até interessante, viu? Para você que tem que quer participar, né, conosco. Aí, você pode mandar no seu celular, gravar o seu vídeo. Se chegar em tempo, se tiver condições técnicas, nós vamos colocar os vídeos que chegarem aqui, apontando eventuais problemas. Talvez até seja uma forma de nós resolvermos, ajudarmos a equacionar os problemas, não, Coronel? Eu queria que esses telespectadores, pelo menos um, mantivesse já um contato conosco, agora também pelo WhatsApp, o 958-9350-75, no programa PM e a Comunidade, que nos desse uma informação quanto à faixa de horário para que nós tenhamos mais ou menos uma precisão aí, em que horário e nos finais de semana, se no sábado ou no domingo, que mais está ocorrendo, para que nós possamos aí tomar uma providência mais enérgica aí com relação a esses fatos abomináveis. Mas, capitão Fábio, a respeito do Copom, é uma área de 15 municípios, praticamente 3 milhões de habitantes, ligada diretamente ao CPA-M8, né, que faz o policiamento de toda essa área. Exatamente. Salvo engano, parece-me que são 3 mil homens, que são 3 mil policiais, sim, homens e mulheres, que são destacados em toda essa região para fazer aí o trabalho de polícia, mas numa região tão grande como essa e até com algumas características interessantes, tem área rural ainda nessa região, né? Sim, sim. Hoje, fazendo um levantamento estatístico, como o capitão tem tudo aí na ponta da língua, esses levantamentos estatísticos, qual é o maior, qual a ligação para o 90? Qual é o motivo, o principal motivo de ligação? As pessoas ligam mais por quê para o 90? Olha, ligam muito por causa de briga entre pessoas, que a gente codifica como Charlie 04, mas briga entre pessoas e perturbação do sossego. Que é o maior. Perturbação do sossego também é uma coisa assim, que ocupa muito o nosso telefone. Sim. E aí você pode separar 2 tipos principais de perturbação do sossego. Aquela que se dá em razão do barulho alto vindo do vizinho, né? Porque, sim, o vizinho de repente está fazendo um churrasco, ou ele põe música até tarde, alto, né? E aí, às vezes o trabalhador quer dormir, quer descansar, não consegue, ou então está na sua casa durante um domingo, quer ter um domingo tranquilo, e o churrascão do lado acontecendo, e você não consegue ter um dia tranquilo porque está muito barulho. Então esse é um tipo de perturbação do sossego. E a outra, muito comum, é por causa dos pancadões. Isso me parece que foi tema dos senhores aqui na semana passada. Perturbação, porque o único pancadão que está numa determinada rua, ele tem vários polos de ligação. Então, sim, você tem ali, às vezes, centenas de pessoas clamando ali, pedindo para acabar com aquilo, né? Então, e a Polícia Militar tem 2 estratégias para isso. Ou ela consegue ocupar o terreno antes, nos casos mais conhecidos, para não deixar formar, ou quando ela vem, ela tenta dissolver aquele pancadão, né? O que seria isso, tentar dissolver? Ela vem ali com policiais que tentam manter um diálogo com as pessoas, ou quando não tem o diálogo e os indivíduos estão muito agressivos, aí tem a desobstrução da rua através da força tática. Quanto ao primeiro caso, que é a perturbação do sossego por conta de vizinho, música alta, às vezes o carro, simplesmente é um carro, às vezes não é nem pancadão, mas é um carro com volume alto na frente da casa,
Às vezes a viatura aponta lá 500 metros na rua, entrou a viatura, a pessoa abaixa o som. Entendi. Ou então o som está no fundo da casa, o policial até chega e escuta a música, mas ele não percebe aquele incômodo como o vizinho percebe do fundo da casa dele, porque o som vem lá de trás. E o que acontece fatalmente é o seguinte, às vezes o vizinho não quer se indispor, e ele não quer que o vizinho saiba que foi ele que ligou. Então ele liga para a polícia militar vai lá, não tem uma testemunha ao lado que indique para o policial que realmente o fato estava acontecendo, porque como a perturbação do sossego é uma contravenção penal, o policial poderia conduzir aquela pessoa ali junto com a pessoa que se declara vítima e conduzir para a delegacia. Isso poderia acontecer. Mas geralmente não tem a vítima. E o próprio policial, ele constata, mas não uma perturbação, ele constata que tem uma música do fundo, mas não o suficiente para incomodá-lo, porque às vezes na frente da rua não está barulhento. Ou quando alguém já viu que a viatura está chegando, abaixa o som. Então o policial também pouco pode fazer nesses casos. Viu, Paulo? Obrigado aí pela oportunidade aí de dar esses esclarecimentos aí com relação ao Copom, né? Ao atendimento 190, ao meu amigo Paulo Pontin. Estamos agora encerrando aí mais um programa aí, a PM e a comunidade. E só tenho a agradecer aí aos internautas, os participantes da TV Osasco, que nos agraciaram com diversas perguntas e que certamente são extremamente importantes para que possa esclarecer o público uma forma como a Polícia Militar trabalha. Eu agradeço e agora, antes de encerrar, nós vamos assistir um vídeo institucional que também vai nos dar uma gota de conhecimento aí do que é a Polícia Militar. Muito bem. Eu tenho o melhor pai do mundo. Ele ajuda as pessoas quando elas mais precisam. Ele luta contra o crime. Ele arrisca sua vida pelos outros. Ele nem conhece. Eu sei que muitas pessoas precisam dele. Mas eu preciso mais. Tenho o melhor pai do mundo.